Então, meus irmãos, nós estamos no mês de aniversário de 38 anos do GIAC, da nossa Casa Espírita, que foi fundada em 31 de março de 1986. É o mesmo aniversário, estamos trazendo palestras especiais, né? Nossa palestra é híbrida, é presencial, é online, é o sábado. E quem vai falar para nós hoje é o nosso irmão expositor Robson Lum, da Sociedade Espírita Vinha de Luz, e vai falar sobre o tema, o homem de bem. Então, convidamos nosso irmão a subir aqui para falar para nós, e uma boa palestra para todos. Boa tarde, noite a todos. Meus amigos, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês nessa tarde, noite de sábado, numa data tão especial, no mês de aniversário da casa. 1986. 38 anos. Eu estava calculando nos dedos. Por essa época, em 1985, eu estava entrando pela primeira vez numa casa espírita, na Sociedade Espírita Vinha de Luz de Cachoeirinha, em 85, pelas portas da evangelização. Poucos anos depois, estavam se construindo o Grupo Espírita Allan Kardec, aqui de Alvorada. E, enquanto pré-adolescente, criança, muito eu corri por aqui, numa época que não tinha a parte de cima ainda, que era só uma chapa. Então, a gente participava do grupo de promoção musical e do grupo de promoção juvenil. Então, eu não sei se vocês são dessa época, que só tinha a chapa aqui em cima. A gente caminhava por aqui, grudava o chinelo no pinche. Passava o pinche aqui para não entrar umidade na parte de baixo. Então, como é bom quando a gente conta as histórias, né? Por um lado é bom, por outro a gente vê que os anos passam, né? Mas estamos na capital da solidariedade, é isso, né? Não tem como a gente não unir os dois temas, a solidariedade com o tema do homem de bem. Para entrar nesse tema do homem de bem, do capítulo Sede Perfeitos, a gente vai voltar um pouquinho antes, trazer uma história de uma pessoa no ano de 1924. Se passou essa história na cidade de Santa Cruz do Sul. Em 1924, uma menina de 4 anos de idade foi buscar o seu pai, que era marinheiro, perto da casa dela. O pai dela era marinheiro e vinha a Porto Alegre para pegar o navio e trabalhar. E de mês em mês, o pai dela retornava. E nesse período, a avó dela, que era mãe do pai dela, havia desencarnado, falecido. E ela, ansiosa por esperar o pai dela chegar, viu de longe, vindo assim, o pai dela. Quando a gente gosta de alguém, a gente vê o vulto caminhando e já tem certeza de quem é, né? Então, uma criança de 4 anos foi assim, e viu o pai dela, ela foi correndo ao encontro do pai dela, e abraçou o pai dela pela cintura e falou: papai, que bom te ver, eu tenho algo para te contar. A vovó faleceu, a vovó morreu. O pai dela abraçou ela, olhou bem nos olhinhos dela e falou assim: filha, a vovó não morreu, ela mudou de plano, ela desencarnou. Qual é o ano dessa história mesmo? Vocês não ouviram contar a história. 1924, né? Estão atentos, né? Então tá bom. 1924, um homem, 30, 40 anos,
falou para sua filha de 4 anos: a vovó não morreu, ela mudou de plano, ela desencarnou. Olha o espiritismo, né? Passou-se o tempo, a guriazinha não entendeu muito a fala do pai, mas ficou reconfortada com o carinho do pai. O pai tinha conhecido a doutrina espírita nas viagens que ele fazia enquanto marinheiro, porque alguns colegas manuseavam o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos médiuns, o céu e o inferno e a Gênese. Aliás, nesse ano de 2024, estamos comemorando 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Passou-se os anos, essa criança foi crescendo, se tornou uma adolescente, se namorou com um rapaz, noivou e foi pedida em casamento. E aí, passou-se mais um tempo, ela falou então pro então noivo: fulano, aceito casar contigo, a gente já fez esse acordo, né? Mas posso te fazer um pedido? E como sempre, tudo que as mulheres pedem, os homens dizem sim, né? Não é assim aqui em Alvorada? É, né? Pois é. E aí, o que o seu então noivo falou? Claro, querida, eu não entendi, mas eu concordo. Porque ela não tinha nada contra a Igreja Católica. Nada contra, mas ela não era o que sintonizava com o coraçãozinho dela. Mas ele era de uma família extremamente católica. E ela falou então: a gente casa no cartório e faz a festa em casa. Ela também não entendia o porquê ela não se sentia bem casando numa igreja. Foi feito o casamento, então, se casaram, moraram uma época em Santa Cruz do Sul e depois se mudaram para Porto Alegre. Ela começou a trabalhar num escritório, o esposo na profissão dele. Ela conheceu uma casa espírita e ela começou a entender o porquê que ela não se sentia tão bem, né, na Igreja Católica, mas ela se sentiu abraçada e começou a ter resposta para as perguntas dela. Começou a frequentar a casa espírita, logo em seguida começou a frequentar uma outra casa espírita chamada Allan Kardec, no centro de Porto Alegre. Começou a estudar, a trabalhar, e com o passar do tempo, começou a ir no Allan Kardec alguns frequentadores, algumas pessoas que moravam em Gravataí, que moravam em Canoas, que moravam em Cachoeirinha, e começaram a falar para ela e para outros trabalhadores do Allan Kardec: será que não pode ter uma casa espírita em Cachoeirinha? As coisas começaram a se cruzar, porque na cabecinha dela, nesses anos todos, quando ela conheceu a doutrina espírita, ela tinha um sonho. E o que vinha no sonho dela? Ela abrindo uma casa espírita numa ilha, num lugar onde ela tinha que atravessar um rio. Mas ela não sabia se ela ia atravessar de barco, de balsa, não sabia de como é que seria. E no fim, acabou sendo uma ponte. Ela falou então: vamos abrir um grupo do Evangelho em Cachoeirinha. Vocês encontrem um local que eu me comprometo de toda semana ir lá para a gente estudar o Evangelho. E assim foi acontecendo. Era o ano de 1977. Encontraram uma casa que era a sala de uma irmã. Começaram a fazer o Evangelho no lar. O nosso irmão falou do plantão do Evangelho, né? Começaram a fazer o Evangelho no lar, nessa casa. Começou a encher de gente. No ano seguinte, ela falou: olha, a gente está causando muito transtorno para a irmã, para a família da irmã. Vamos ter que arrumar um local específico para a gente fazer palestra de evangelho e começar a estudar. As pessoas foram se conversando e ela foi no marido dela, aquele marido que sempre diz o quê? Sim, né? Ela falou assim: fulano, olha só, a gente vai criar uma casa espírita, não estão conseguindo encontrar um local adequado. Lembra aquelas economias que a gente fez ao longo dos nossos tantos anos de casamento? Vamos comprar um terreno com um chalé, uma choupana e vamos abrir uma casa espírita? E o marido dela? Sim, querida. E assim, então, adquiriram um terreno na rua Décio Martins Costa, 833, perto do centro de Cachoeirinha.
a primeira sede da Sociedade Espírita Vinha de Luz de Cachoeirinha, que completa esse ano 45 anos. É um exemplo de uma história de uma irmã chamada Maria dos Anjos Birgin e o seu esposo Oscar Birgin. É uma história bonita que conheceu, que legal. A gente teve a oportunidade de trabalhar lado a lado junto com ela. Ela desencarnou com 99 anos e meio. Ela me contou essa história quando ela tinha 90 anos. A gente teve a oportunidade de, durante um bom tempo, todos os meses, ir tomar café da tarde com ela. E chegou um tempo que ela falou assim: Robson, eu não entendo por que tu vem aqui tomar café comigo, tu não fala nada. Mas perto de uma pessoa de 90 e poucos anos, com tanta história de vida, o que a gente vai falar? A gente tem que ouvir, né? E eu falei para ela: eu estou aprendendo com a senhora, por isso que eu venho aqui. E são tantas e tantas histórias que emocionam a gente e nos traz muitos aprendizados. Por exemplo, ela me falou certa vez: Robson, nunca vai de primeira. E eu pensava: como assim não vai de primeira? É que a gente não tem a obrigação de responder às pessoas de primeira, porque muitas vezes as pessoas enchem a gente de problemas e depois dizem assim: o que tu acha disso? O que tu faz com isso? Qual é a solução? E eu sempre me lembro: não vai de primeira. Vamos refletir, vamos pensar. Amanhã a gente volta a conversar, né? Mas o que é esse exemplo da história de vida dessa irmã nos traz com esse título Homem de Bem? É que toda a caminhada que a gente faz na nossa jornada terrena, ela algum dia vai fazer sentido. E a caminhada, ela é individual, mas o trabalho é coletivo. E que a gente possa estar sempre atento, aprendendo uns com os outros. Ninguém é perfeito. Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos mais aqui. Mas dentro da nossa imperfeição, nós temos muitas qualidades que podemos compartilhar uns com os outros. E por vezes a gente não entende o porquê que as coisas acontecem. Ela tinha um sonho de abrir uma casa espírita num lugar que ela tinha que atravessar um rio. E ela atravessa o rio Gravataí, atravessa a ponte, e durante 40 anos ela atravessou essa ponte para levar o Evangelho. E quais são as pontes que a gente está atravessando na nossa jornada? O homem de bem diz assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos a si mesmo, perguntará se violou essa lei. E se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejaria que ele fizesse. Essas são algumas das qualidades do homem de bem que a gente vai falar ao longo da nossa exposição. Mas o homem de bem, ele está bem com a consciência dele. E por muitas vezes a gente sai de casa para vir na casa espírita com a nossa consciência tranquila, nosso coração leve, e alguém fala assim: agora tu virou crente, vai para lá de novo. Porque a gente vem e assiste a doutrinária, a gente vem e estuda. E quando não tem nada para fazer, a gente arruma um mutirão para fazer. Então a gente está indo para lá de novo, virou crente. E qual é a nossa resposta? Sim, eu acredito em Deus, virei crente. Coisa boa. A gente não pode ter vergonha do que a gente faz, se a gente faz com convicção. Ninguém vai guiar a nossa vida. A gente é dono do nosso próprio destino pelas nossas crenças. Mas Kardec já diz para nós que a nossa fé tem que ser raciocinada. Eu não faço isso ou aquilo porque mandaram eu fazer. Eu faço isso ou aquilo porque eu acredito que é o melhor para a minha caminhada, para a minha jornada. A nossa irmã, Maria dos Anjos, ela poderia ter seguido o que todo mundo faz.
Ela poderia ter casado, um pequeno exemplo, ter casado numa igreja católica, evangélica, num templo budista, não importa. Mas a consciência dela, naquele momento, diz que não fazia sentido. E ela fez. Imaginem, há, sei lá, 60, 70 anos atrás, o que ela não recebeu de crítica pela decisão dela. O que o esposo dela não recebeu de pressão da família. Como? Não vai casar na igreja? Nós recebemos algum tipo de pressão, porque não fizemos catequese, porque não fomos batizados, porque não casamos na igreja. Muitos ainda hoje são distinguidos nos grupos sociais porque não comem carne, porque não bebem bebida alcoólica. Ah, mas tu tem algum tipo de doença que tu não pode beber? Ah, a tua religião diz que tu não pode comer carne? Não. A nossa religião, a nossa religiosidade não nos obriga a nada. É o nível de consciência que a gente vai tendo das coisas, que a gente vai tendo o entendimento que eu não sou obrigado a fazer o que todo mundo faz. E eu tenho certeza que a mãe de vocês, alguns pais também, falaram assim: fulano, tu não é todo mundo. Não é porque o fulano vai se jogar no rio que tu vai se jogar também. Estão rindo porque já ouviram isso, né? Eu já ouvi também. Porque a doutrina espírita, ela tem tríplice aspecto que todos nós sabemos: filosofia, ciência e religião. Filosofia de vida. A nossa filosofia de vida, ela é baseada em quem? No Cristo, Jesus. Porque Jesus, ele não criou nenhuma religião. Vocês já se deram conta disso? Nós seguimos uma filosofia de vida do amor e da caridade. A primeira religião dita cristã, ou seja, que segue o Cristo, foi fundada 300 anos depois da passagem da encarnação do Cristo por aqui. E por que a gente segue um dogma que não é do nosso modelo e guia? Então, por isso que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Redivivo, que revive a sua origem, sem dogmas, sem rituais, simplesmente pelo amor e pela caridade. E a doutrina espírita não é a melhor religião do mundo. É a que faz sentido para nós. Porque a melhor religião do mundo é aquela que faz sentido. Para uns é o budismo, para outros é o hinduísmo, para outros é o muçulmanismo, para outros é o catolicismo, para outros é a igreja evangélica, para outros é a Umbanda. E isso que é maravilhoso, porque nós seguimos um modelo, que é o Cristo. A nossa filosofia de vida tem que ser o sim, sim, não, não, de acordo com a nossa consciência. E em toda e qualquer situação da nossa vida, quando a gente tem que tomar alguma decisão, o que a gente tem que pensar? O que o meu modelo de guia faria nesta situação? Por muitas vezes, para dizer a maior parte das vezes, vai ser a decisão mais difícil, mas é a melhor de todas. Filosofia, ciência, porque a ciência faz com que pela razão a gente comprove as coisas. Vamos dar um pequeno exemplo. Vocês já ouviram falar da história de Moisés que fez o Mar Vermelho se dividir no meio? Já? E vocês acreditam nessa história? Pois eu vou responder, vocês não acreditam, né? Não, vocês acreditam. Agora fiquei confuso. Acreditam ou não acreditam? Não? Então tá. É a ciência que vai nos comprovar se ele dividiu ou não dividiu. A ciência nos prova, nos mostra que ele não dividiu. Onde já se viu eu fazer assim o mar se dividir? É que Moisés era um estudioso. E por estudar e por entender o tempo que a maré baixava e o tempo que a maré subia, o
que ele fez? Ele estava sendo perseguido, com o povo atrás dele, e um exército atrás desse povo. Então, pelos estudos, pela vivência dele, ele sabia que havia um momento que a maré baixava, que dava tempo do povo atravessar o mar. E que determinado tempo depois a maré subia. E que o exército não conseguiria atravessar. Mas a gente compra uma história que muitos acreditam que o mar se dividiu e que o mar se fechou depois. A doutrina espírita nos ensina a questionarmos, a estudarmos e a entender através da ciência, através do estudo. Então nós já passamos aí pela filosofia e pela ciência, e falta a religião. O que é o significado de religião? É religar, é conectar quem? Nós a Deus. Porque nós somos filhos de Deus. E a gente já faz uma costura com o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, e o teu próximo como a ti mesmo. Se nós somos filhos de Deus, não tem outro caminho senão a gente não amar o nosso próximo, que também é filho de Deus. Então nós somos criaturas divinas que cabe a nós nos amarmos. Isso não quer dizer que nós temos que concordar com todo mundo, mas quer dizer que nós temos que nos amar porque nós somos filhos de Deus. Então esse tríade aspecto faz com que a doutrina espírita facilite o nosso entendimento e a nossa moral. Aonde eu já não posso mais dizer que eu não sabia. Eu posso dizer, eu sabia e não quis cumprir. Aliás, tem um expositor muito querido, que já retornou ao plano espiritual, que ele falava assim, eu tenho certeza que ele andou passando aqui pelo GEAC também. Ele falava assim, quando a gente comete algum erro e a gente diz, a carne é fraca, né? E ele costurava, não, a carne não é fraca, é o espírito que é sem vergonha. Então a gente sempre bota a desculpa na terceira pessoa, sendo que o erro é cometido pela primeira pessoa. Eu cometi o erro. Eu não segui a minha consciência. Eu não segui o exemplo do Cristo. E nos diz ainda o homem de bem, deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece. Ele submete à vontade em todas as coisas. Nós fazemos o nosso planejamento. Quem não faz, a gente indica que faça. Porque Jesus fez o seu planejamento de vida. Jesus poderia ter feito tudo o que fez sozinho, mas no seu planejamento estava espalhar sementes pelo mundo. E chamou 12 apóstolos. Não chamou os melhores, mas ele chamou os que estavam aptos a ser capacitados. Dentro do seu planejamento, muitas coisas foram bem-sucedidas, mas muitas coisas não foram bem-sucedidas. E está tudo certo, porque a gente tem que se planejar. Ruim é quando a gente não se planeja. E quando as coisas não dão certo, a gente entende. Não é porque eu não me esforcei para realizar, mas é porque era para ser. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Quando há 38 anos atrás, alguns trabalhadores entenderam que era importante fundar a sociedade espírita aqui, que a gente está, eles não sabiam muito bem o que iria acontecer, mas eles tinham fé que era necessário, que era importante, que uma sociedade espírita é um ponto de luz que faz com que brilhe uma comunidade. E é isso, e é por isso que a doutrina espírita trabalha para que se multiplique esses pontos de luz, aonde a espiritualidade possa atuar, possa trabalhar. Possuindo o sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Vocês acham
que a Dona Maria e o seu Oscar não tinham planos para aquele recurso da poupança deles? Claro que tinham. Eles poderiam viajar, eles poderiam passear, poderiam reformar a casa deles. Acham que eles esperaram algum dia alguém dizer: muito obrigado, vocês deram o que tinham, o que não tinham para abrir um ponto de luz, uma casa espírita? Claro que não. Eles fizeram o que o coraçãozinho deles mandava. Muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas porque a gente fica pensando o que vão pensar a respeito dessa minha atitude. Muitas vezes a gente se desilude com o andar da caminhada porque ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Ninguém me diz: muito obrigado por ter varrido a casa espírita hoje, muito obrigado por tu ter pago a conta de luz, a conta de água, muito obrigado por tu ter limpado o vidro, muito obrigado por tu ter chegado mais cedo, passado um paninho para ficar esse perfume na casa. O homem de bem não espera a retribuição, ele faz porque tem que ser feito, ele faz devido ao nível de entendimento dele. Mas na nossa casa, no nosso lar, é assim também. Porque por muitas vezes nós fazemos assim. A minha esposa chega em casa e diz assim: Robson, tu não varreu a calçada? E eu, em vez de calar, eu falo assim: ah, fulana, eu não varri a calçada por quê? Por quê? Por quê? Porque eu limpei o forro, porque eu lavei a louça, porque eu tirei o lixo, porque eu cortei a grama, porque eu arrumei a cama. A gente justifica algo que a gente não fez por aquilo que a gente fez. Sendo que, quando a gente retornar ao plano espiritual, a gente não vai ter o que justificar. A gente vai retornar ao plano espiritual e dizer assim, para nós, para nossa consciência, porque ninguém vai nos cobrar, a nossa consciência vai nos cobrar. E a gente vai poder dizer: fiz o que estava ao meu alcance. O que eu não pude fazer, talvez eu não tive o discernimento para fazer, para realizar, e está tudo certo. Numa outra oportunidade, me esforçarei ainda mais. A gente não tem que justificar o que a gente deixou de fazer, porque a gente não tem que entrar nessa vertente, porque aí a gente não vai parar de se explicar nunca. Na casa de vocês já deve ter acontecido alguma discussão aonde a gente busca coisa de 20 anos atrás para tentar justificar um negócio que aconteceu hoje. E aí não para nunca mais. E a gente deixa de aproveitar a vida. E deixa de aproveitar o que a vida está nos mostrando nesse momento. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença, porque em todos os homens vê seus irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que dele não pensam. Então a gente não critica, não julga. A gente arregaça as mangas e se coloca à disposição ao trabalho. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Todos vocês conhecem a oração dominical, o Pai Nosso? E já pararam para pensar que muitos daqueles pontos que a gente ora, a gente não faz? Mas a gente reza, ora e acredita piamente em algumas situações que a gente faz. Vamos dar um pequeno exemplo. Existe um momento da oração dominical que diz assim: Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí já começou a doer a consciência do Gaudério, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que verdadeiramente a gente perdoa quem nos ofendeu? Ou a gente perdoa quem nos ofendeu dizendo assim: eu perdoo,
mas tu nunca mais aparece na minha frente. Será que é o verdadeiro perdão? Então, quando Jesus nos ensinou a oração dominical, ele nos ensinou ele quer nos ensinar a entender a oração. Muitas vezes a gente entende, mas a gente não compreende. Que a compreensão é um passo um pouco mais profundo do entendimento. Porque todos nós entendemos a doutrina espírita. Racionalmente a gente entende. Imortalidade da alma, reencarnação, uma única vida, sendo que temos sucessivas encarnações, lei de amor, lei de caridade, entendemos perfeitamente. Mas na nossa vivência, na nossa prática, que é a compreensão, muitas vezes a gente vive como se não houvesse amanhã. No mundo, nós somos mais de 8 bilhões de habitantes. Desses 8 bilhões de habitantes, 31% se diz cristão. Se 31% da população é de cristãos, por que nós estamos com 2 guerras no mundo hoje? 2 guerras grandes, sem falar das pequenas brigas. Desses 8 bilhões de habitantes na Terra, 31% são cristãos. Desses 31%, 1% são de outras religiões, que não são nem católico, nem evangélico, e por aí vai. Desse 1%, estão os espíritas lá dentro. Há muitas coisas que nós temos que fazer ainda, mas, sobretudo, a gente tem que vivenciar, e a gente pode pensar, puxa vida, menos de 1% da população, então, de cristãos são espíritas. A gente não faz nenhum sentido para o mundo. Como é que é mesmo que começou o cristianismo? Com uma criatura, e que teve 12 seguidores, que depois teve 70 seguidores, que depois teve 500 seguidores, e que hoje 31% da população do mundo, que dá em torno aí de 2,2 bilhões de habitantes, são cristãos, se dizem cristãos. Então, mais uma vez, não cabe a nós pensarmos que vamos resolver os problemas do mundo, mas a gente tem que ser igual aquele beija-flor, que no diálogo com o leão falou assim, o leão perguntou, por que tu tá enchendo teu biquinho para apagar esse incêndio na floresta, sendo que tu é tão pequenininho? E o beija-flor respondeu, eu não vou apagar o incêndio, mas eu estou dando a minha parte, eu estou fazendo o que eu posso. O homem de bem, ele faz o que ele pode, ele não está preocupado em resolver o problema do mundo, mas ele está preocupado em fazer o que está ao alcance dele fazer. Por isso que a gente vem para a evangelização, por isso que a gente vem para o estudo sistematizado da doutrina espírita, por isso que a gente vem para a doutrinária, para que a gente possa levar para o nosso lar, para a nossa casinha, o lenitivo do Cristo, da mensagem do Cristo. Nos diz lá, no último parágrafo deste item do homem de bem, finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão às leis da natureza, como quer que sejam respeitados. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabo de mencionar no caminho se acha, que a todas as demais conduz. Quando a gente se torna espírita, muitas vezes a gente quer evangelizar todo mundo. Tem um conhecido meu, que ele se tornou espírita há uns 15 anos atrás, e aí ele saía de casa com o evangelho embaixo do braço. Aí ele ia atender um cliente, ficava esperando na cadeira, aí ele queria catequizar a secretária. Aí ele ia no médico, ficava aguardando, queria catequizar. Ele estava no ônibus, queria... É a primeira fase, né, do espírita, está tão emocionado, está tão contagiado que quer catequizar todo mundo. Com o passar do tempo, a gente vai vendo que a gente não tem que catequizar ninguém, a gente tem que se auto-evangelizar.
E esse é o nosso propósito. A gente não tem que sair na rua dizendo, sou espírita, sou cristão. A gente tem que sair na rua dando o nosso exemplo. E com o passar dos tempos, as pessoas vão dizer assim para um e para outro: bem que eu vi que aquela criatura era diferente. Aí sim. Nessa terra da solidariedade, eu trouxe para refletir com vocês o item 70 deste livro, Fonte Viva, que tem por título Solidão. Vamos falar rapidinho do Cristo nesse final de trabalho. Nos diz o item: Jesus, o presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo, seja crucificado. E aí Emmanuel nos diz assim: à medida que te elevas, monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos, e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. A solidão dos cimos. Sabe o que são os cimos, né? Se a gente pega um eletrocardiograma, os cimos tem a parte de baixo e a parte de cima. A gente pega a parte de cima, é o cimo. É a nossa frequência de pensamento. A espiritualidade amiga e benfeitora vibra por nós que maior parte do tempo do nosso dia nós estejamos vibrando lá no cimo. Mas a nossa maior parte do tempo a nossa frequência está aqui embaixo. Quanto mais no cimo nós estamos, muitas vezes mais sozinho nós estamos. Por quê? Porque é difícil a gente vibrar de uma vibração tão alta. Porque a gente está procurando fazer o trabalho do bem e as pessoas estão querendo usufruir das benesses do mundo material. Com o passar do tempo, as nossas amizades vão se modificando. E não quer dizer que a gente deixa de amar as pessoas que a gente convivia anteriormente, mas é o processo natural aonde a gente não se compraz mais de falar de... Não que seja ruim, né? Mas só falar de futebol, falar de carro, falar de bolsa, falar de sapato, falar de roupa, falar de coisas mundanas. Sendo que destaca o Evangelho, que nós somos espíritos temporariamente encarnados e que nós temos que viver como os homens da nossa época. Então, claro que a gente tem que conviver com tudo isso, viver em sociedade, mas não somente isso. A gente não tem que ficar mergulhado nas coisas da materialidade. Então, está nos dizendo aqui, Emmanuel, que quanto mais no cimo nós estamos, a nossa frequência está mais alta, a gente vai ficando mais sozinhos. Mas não quer dizer que nós estejamos tristes, nós estamos felizes, porque a gente entende que a verdadeira vida é uma outra, e que a gente acaba se bloqueando de certas vibrações que não nos fazem mais bem. Nos diz ainda, onde se encontram os que sorriam contigo no parque primaveril da primeira mocidade, onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasia? Aqui está falando da caminhada do Cristo, onde tinha momentos onde ele estava levando a mensagem, que tinha a multidão ao lado dele, todos alegres, felizes, mas nos momentos mais difíceis da sua jornada, aonde era o momento de comprovar aquela fé verdadeira, aonde dar me esqueci o termo que eu queria dizer, mas onde é para evidenciar a sua fé, Jesus estava sozinho, aonde ele fez toda aquela caminhada carregando a cruz e foi crucificado. A gente admira o trabalho dos apóstolos, mas eles naquele momento deixaram o Cristo sozinho. Muitas vezes na nossa caminhada, nos momentos de alegria, de festa, tem muita gente, mas nos momentos de dificuldade, nós estamos sozinhos. E essa é uma reflexão para a gente fazer. Por quê? Porque a gente verdadeiramente nunca está sozinho. Jesus dialogou com o Pai e nós podemos dialogar com o Pai também.
Nós temos espíritos amigos e fraternais que estão sempre junto da gente. Muitas vezes, nós largamos das mãos deles, mas eles nunca largam da nossa mão. Nos diz o final deste item o seguinte: não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor que escalou o Calvário, de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha do sacrifício e do engrandecimento. E não ouvides que pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Essa reflexão a gente faz juntando este capítulo, o Homem de Bem, para nós levarmos essa mensagem de solidariedade, de amor e fraternidade junto aos nossos corações. Para sempre, nos momentos de dificuldade, nós nos lembrarmos que nós não estamos sozinhos, que há uma multidão de espíritos amigos e fraternais ao nosso lado, e que às vezes a gente faz tudo certo e as coisas não saem como a gente quer. Que possamos nos lembrar deste item do capítulo Sede Perfeitos do Homem de Bem. Que nós estamos fazendo o que tem que ser feito e que nós estamos devagarinho escalando o caminho que o Cristo já fez, que o Cristo já abriu, e que ele nos diz que nós somos todos irmãos e que nós podemos crescer de forma individual, mas através do trabalho coletivo. Através do trabalho coletivo, se fundou uma casa espírita em Cachoeirinha, se fundou em Gravataí, em Porto Alegre, e se fundou, então, há 38 anos aqui onde a gente está. O que cabe a nós? Quem já fez, e nos passaram o bastão. Cabe a nós, como trabalhadores da última hora, continuar levando esse bastão com muito amor, carinho, fraternidade e solidariedade. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Muito obrigado pela paciência e pelos ouvidos. Fiquem com Deus.